Saudações, povo lindo, povo maravilhoso, sejam bem-vindos novamente ao nosso Design de Games. Hoje nós teremos uma entrevista na qual vocês vão conhecer esses elementos muito na prática. Pois bem, vamos só relembrar o que é o Design de Games, voltando aí para as nossas habilidades. Estamos na atividade 4, voltando aí à leitura analítica do projeto, a gente vai formalizar a escrita das regras, testar realmente o jogo e avaliar as mudanças que a gente teve que fazer. As nossas habilidades envolvem aí explorar as tecnologias digitais da informação e da comunicação e também a apropriação crítica de processo de pesquisa e busca de informação. Aqui está todo o nosso resumo da atividade 4, todo o processo que a gente já passou e fica a dica aí do Saiba Mais com os vídeos voltados a criar um jogo no PowerPoint e também pesquisar como criar um quiz, um jogo de quiz também no PowerPoint. Mas vamos começar aqui. Hoje nós recebemos o design de jogos Robert Coelho. Então, Robert, muito obrigado aí pela sua presença, pela sua participação e fique à vontade para se apresentar. Valeu, Anderson. Olá, pessoal. Meu nome é Robert, eu sou autor de jogos, autor e desenvolvedor também. Eu ajudo outros autores a desenvolver os seus jogos e estou aqui hoje para falar um pouco sobre esse processo criativo. Perfeito. Então a gente vai começar com uma pergunta bastante simples. A gente está vendo aqui, eu já aproveito para falar dos jogos, porque essa é a pergunta. Como que foi o processo de desenvolvimento dos seus jogos? Se quiser usar aqui como exemplo. Bom, o processo de desenvolvimento de um jogo ele é muito um processo criativo, assim, que a gente consegue fazer vários paralelos com o processo de criação artística também, assim, porque às vezes tem uma inspiração que vem, né, uma ideia e fala, nossa, um jogo que fosse assim, assim, assado. E aí você vai trabalhando essa ideia e testando essa ideia para chegar em algum lugar, né? Eu gosto de dar um exemplo do Bravo, por exemplo, que é um jogo com tema de circo, que eu criei, e a ideia dele veio quando eu visitei o Centro da Memória do Circo, que fica aqui em São Paulo, lá na Galeria Olido, ali na Praça ali no Centro Histórico de São Paulo. E eles têm uma exposição permanente lá no centro, com maquetes, conta a história do circo no Brasil, das famílias circenses, e eles têm painéis que descrevem, que categorizam as atividades circenses. Trapezistas, malabaristas, equilibristas e tudo mais. E bem divididinho, assim, organizado em categorias. Bem informativo, bem legal. E aí eu olhei aqueles painéis e falei assim, aqui já tem um jogo aqui, né? Todas essas categorias aqui já dá para criar um jogo onde você está montando o seu circo. Então eu vi o painel e já comecei a imaginar como é que seria o jogo. E fiz umas anotações, tirei fotos dos painéis e aí em casa eu já fui desenvolvendo essa ideia. É interessante como às vezes a questão de categorização acaba dando insights em jogo, né? Porque a gente vê esses elementos assim categorizáveis, organizados por tipos, por classe, por sei lá, aí a gente já consegue pensar, né, fundamentar alguma ideia. Tem várias mecânicas que você consegue interrelacionar com esse tipo de coisa, né? Com mecânicas de coleção de componentes, né? Por exemplo, que é um pouco o Bravo. O Bravo você está criando o seu circo, então você vai juntando peças, que é meio que um quebra-cabeça, né, o seu circo. E ao longo do jogo você vai montando esse quebra-cabeça e tentando colecionar artistas e público que interajam entre si e que deem uma melhor pontuação para você. Interessante. Então, às vezes vem de uma inspiração, vem de um insight rápido e tal. Às vezes às vezes você está jogando um jogo, e por isso que é muito importante quem tem interesse em criar jogos, jogar vários jogos, porque às vezes você está jogando alguma coisa que te dá uma ideia de, poxa, e se tivesse um jogo que fosse assim, mas que ele fosse diferente, que ele tivesse uma coisa diferente nessa mecânica aqui, e aí isso é uma fagulha para criar um jogo também. Muitos jogos são criados assim. Hoje em dia a gente tem um mercado de jogos muito forte, principalmente lá fora, onde assim, milhares de jogos são lançados por ano, assim, mais de 1000 jogos são lançados por ano. Nem todos chegam aqui pra gente no Brasil, mas a gente tem um mercado bem competitivo lá fora. Então, para um jogo se sobressair, ele tem que ter uma ideia diferente. Então, quando você está ali
jogando alguma coisa, e se esse jogo tivesse uma coisa diferente? Sim. Foi um pouco a ideia do Shakespeare. O Shakespeare ele é inspirado em 2 jogos que eram jogos com personagens, né? Sim. Onde você coloca personagens no jogo e vai tentando colecionar personagens que vão te dar a melhor pontuação. E o Libertalia, né? Foi um desses jogos Sim. que inspirou, que é um jogo de piratas, que você vai botando uns piratas no navio para roubar o tesouro e tal. Cada Sim. pirata tem um poder diferente. E aí quando eu tava jogando aquilo, eu pensei, poxa, e se tivesse um jogo que fosse essa mesma mecânica de colocar personagens, mas que eles fossem personagens de uma peça de teatro Sim. e você tá montando uma peça de teatro e tal. E a partir dessa ideia, desse start, né, dessa fagulha Sim. que veio nessa partida de um outro jogo, eu comecei a criar o Shakespeare. Ah, sensacional. E aí como que funciona essa questão da tentativa de integrar, por exemplo, a mecânica e o tema do jogo? Como que funciona para fazer esse mix? Isso é uma coisa que depende muito do processo que você vai dar nos primeiros playtests, assim. Na verdade, assim, no processo todo, mas principalmente no começo, porque quando você tem a ideia, tipo, já pensou um jogo que fosse assim, assim, assado, aí você vai começar, pelo menos, o meu processo, ele é de criar um rascunho inicial com um mínimo de componentes viáveis ali para você testar a ideia, né? E aí já nesse momento você já começa a pensar, pelo menos eu começo a tentar buscar no tema que eu pensei para aquele jogo, buscar uma inspiração para que mecânicas que vão funcionar melhor Sim. ali dentro daquela dinâmica. E às vezes é muito natural, assim, às vezes o tema ajuda muito, às vezes ele atrapalha um pouco também, Sim. mas normalmente no meu caso ele ajuda muito, assim, eu gosto muito de trabalhar com o tema, assim, o tema me inspira muito a pensar que mecanismos vão servir melhor ao jogo. Além disso, a gente também tem, assim, a primeira ideia que você tem, o primeiro teste que você Sim. vai fazer, provavelmente vai mostrar que tem um monte de coisa que não funciona na sua ideia. Né? Então, muita coisa vai dar errado. Por isso que é interessante você fazer um modelo mínimo ali para você fazer esse primeiro teste, porque... Sem gastar muito, Por exemplo, é um jogo que tem... Você está vislumbrando fazer um jogo que tem um tabuleiro, que tem 300 cartas e muito... Você não precisa fazer as 300 cartas, você não precisa fazer o tabuleiro inteiro. Você precisa ter um mínimo ali para você... O primeiro playtest ele tem que ser o mínimo possível para te provar e para te indicar se aquele caminho é um bom caminho. Porque se você fizer as 200 cartas, fizer o tabuleiro, e aí você descobrir que tem um monte de coisa que não funciona na sua ideia, você vai ter que refazer essas 200 cartas de novo. Né? E talvez você nem tenha vontade para refazer, e você acaba lançando um jogo que fica meio... Exatamente. Ou você acaba abandonando o projeto. Né? Como eu já vi vários colegas assim... acabarem acontecendo esse tipo de coisa. Então, o que eu procuro fazer é fazer esse modelo mínimo. Sim. Eu testo o que não está funcionando, eu já identifico e já consigo buscar um caminho melhor para uma próxima iteração, para uma próxima versão do protótipo. E isso é onde você vai pensando, esse mecanismo aqui não funcionou, então talvez fosse melhor fazer outra coisa. Esse modelo de carta não funcionou, talvez fosse melhor fazer assado. Então, tipo... É muito importante, antes de você fazer o teste com qualquer outra pessoa, você testar ele várias vezes só com você mesmo, até você chegar no lugar onde aqui está funcionando, isso está funcionando bem, então acho que eu consigo fazer um protótipo maior e testar com outras pessoas. Você já comentou, já entrou dentro dessa questão do protótipo, mas o que mais dá para falar sobre essa questão de dica aí para o pessoal na hora de pensar o protótipo? Você já falou da questão de usar o mínimo, de testar sozinho. Exato. E depois quando estiver, sei lá, testando com as outras pessoas. Esse é um momento... quando você deixa de testar ele só com você e você começa a testar com outras pessoas, é interessante você... Primeiro assim... as primeiras pessoas serem pessoas que você conhece, assim, tipo, para você ter um pouco mais de segurança do que você vai, né, de como que você vai mostrar aquilo, apresentar aquilo e tal. Mas não é preciso se preocupar com arte. Não, eu vou baixar um monte de arte na internet, vou fazer um negócio, fazer super bonito. Ele não precisa ser bonito, ele tem que ser funcional.
Ele tem que comunicar claramente. Uma carta, por exemplo, de um protótipo inicial, ela tem que comunicar claramente o que ela faz, quais são, né, qual a função dela, se ela tem texto, se ela tem ícones, tudo tem que estar claro para quem está testando, para que isso não atrapalhe o playtest. Mas não precisa estar super bonito, não precisa estar mega produção, porque quanto mais tempo você está perdendo fazendo o protótipo ficar bonito, menos tempo você está tendo planejando o protótipo para ele ser um protótipo melhor, para ele ser um jogo melhor. Então, dê preferência ao conteúdo e não ao rostinho bonito. Sim. E aí depois, mais para frente, quando o jogo já tiver... Quando você testar algumas vezes com essas pessoas que você conhece e você sentir que o jogo está fluindo melhor, e você tiver uns primeiros retornos ali de uma outra pessoa de como é que o jogo está funcionando, você vai poder trabalhar um pouco mais nas mecânicas, e aí quando você for para mostrar para outras pessoas, aí você pode pensar em fazer uma coisa mais bonitinha, mas ainda assim não é necessário não precisa se preocupar em ter a arte pronta. Muitos criadores de jogos assim, de primeira viagem, eles ficam muito preocupados com a aparência do jogo, porque eles querem que o jogo tenha já a cara de um produto final. E isso não é importante. Nenhuma editora se preocupa em analisar um protótipo que tenha uma arte bonita. O que mais interessa para a editora, por exemplo, se você vai mostrar um jogo para uma editora, é se o jogo está funcionando, se o jogo é legal, se o jogo é bom, se o jogo é divertido. Não se ele é bonito. Então, porque depois eles vão cuidar da arte, eles vão fazer tudo isso e tal. Alguns casos da pessoa que se interessa nela mesma de produzir, de repente fazer um financiamento coletivo e tal, ainda assim a arte não se é uma coisa que vai ser importante nesse processo, ela vai ser mais lá na frente, né? Quando você for fazer o financiamento, você ter uma arte e tudo, aí sim, mas de outra maneira não. Beleza. Sobre, por exemplo, mudanças. Você já teve mudanças no seu processo criativo que você teve que, às vezes, alguma coisa mais radical, às vezes alguma coisa mais sutil? Você consegue citar algum exemplo? Tem mudanças. Às vezes você tem que tomar decisões durante um processo difíceis. Né? Tipo, o jogo é muito... As pessoas sentem muito o jogo como um filho, assim, né? Ah, não, coitadinho dele, não, é tão legal isso, eu não posso tirar isso dele. Não, mas se não está funcionando, se está segurando o jogo e impedindo que o jogo seja um jogo melhor, você tem que abandonar, não tem jeito. Então, às vezes dói, né? Tipo, eu acho tão legal esse conceito, essa ideia no jogo, mas se está atrapalhando, não funciona, tem que jogar fora, né? Às vezes acontece de ter uma mecânica, uma ação no jogo que é super temática, que é super divertida, que eu gostaria muito que tivesse, mas pensando no jogo geral, vai deixar o jogo mais complicado, vai deixar o jogo mais longo. Aí é melhor arriscar, é melhor você ter um jogo melhor do que o seu gosto atendido. E às vezes também tem mudanças, no meu caso assim, nos meus jogos dificilmente tem mudança de tema. Mas em jogos que eu trabalhei como desenvolvedor, por exemplo, a gente já teve mudanças bem drásticas de tema. Teve um jogo que quando o autor nos mostrou, ele era um jogo de dinossauros, assim, era um jogo de posicionamento de peças que você ia criando uma paisagem jurássica, assim, né? Vamos dizer, com dinossauros. Então tinha o tiranossauro, tinha o pterodátilo, enfim, tinha vulcões de lava e tudo mais. E o jogo era bem interessante. Eu joguei o jogo com o autor e esse é um dos meus trabalhos na editora, né? Avaliar os protótipos que são apresentados. E aí eu comentei com o pessoal lá, né, da editora, falei assim, olha, esse jogo é bem bacana, mas eu acho que a gente podia mudar ele de tema. E quando eu estava jogando, eu fiquei o tempo todo pensando, poxa, se fizesse esse jogo com um tema de Pantanal, ia ficar muito legal. Porque dava para adaptar super fácil, era só trocar os dinossauros pelos animais do Pantanal o rio de lava lá, porque tinha um rio de lava, né? Podia ser o próprio rio do Pantanal e tudo. E aí eu conversei com eles gostaram da ideia, gostaram do jogo, a gente conversou com o autor e ele falou, tá, tudo bem, não tem problema nenhum. E a gente assinou o jogo com ele, inclusive o jogo deve sair o ano que vem, é um jogo que tá ficando super bonito e tal, E brasileiro. Brasileiro, exatamente, com um tema brasileiro.
Ah, sensacional. E também agora, eu acho que de alguma forma você já comentou sobre isso, mas a questão de, por exemplo, uma autoavaliação. Qual você acha que são os momentos cruciais para fazer essa autoavaliação do seu projeto? A gente, no momento, a gente tem a gente está vivendo um momento bem interessante para o mercado de jogos no Brasil. A gente tem várias editoras surgiram nos últimos anos e várias editoras estão investindo em autores nacionais de jogos. Isso, ou seja, todo ano a gente tem cada vez mais jogos nacionais, jogos de autores nacionais sendo publicados no Brasil. Alguns anos atrás, a maioria dos jogos de tabuleiro, né, modernos, eles eram todos licenciados, jogos que vinham lá de fora, de outras editoras lá fora, e eram traduzidos e publicados aqui no Brasil. Com o tempo, com esse volume de autores nacionais aumentando, né, mais jogos nacionais nas prateleiras, a gente também tem a oportunidade de vivenciar o processo todo, porque isso que amadurece também o cenário de criação de jogos. Não só você criar jogos, mas você vê o seu jogo publicado. Porque vê como é que ele chega até as pessoas, vê qual que é o que jogo funcionou bem, que jogo vendeu bem, que jogo que não vendeu, como que as pessoas se relacionaram com aquilo que você criou. Então eu tenho muito feedback, as pessoas vêm falar comigo e dizer comentar o que elas gostam dos jogos e quais são os jogos que elas comentam mais. Então com isso você vai avaliando, é um retorno, um feedback do seu processo, né? Então você acaba fazendo uma avaliação, né, do que funcionou, do que vendeu bem, o que não vendeu, não só dos seus títulos, mas dos outros autores também. Então isso é importante porque para um autor é muito importante porque é um amadurecimento, né? Você passa a pensar os seus jogos de uma maneira melhor, né? Porque você já tem um feedback de outras coisas que você já fez. Um autor que nunca foi publicado, ele não tem nenhum retorno desse ainda. Ele tem o retorno das pessoas que testaram o jogo, que de repente levou num evento, as pessoas jogaram e tal, mas que ainda é subjetivo, né? Um número pequeno de pessoas, né? Você colocar um jogo no mercado, você está atingindo pessoas que você não conhece. De repente uma pessoa que você não conhece lá na Bahia, lá do Ceará, comprou o seu jogo, se divertiu, achou muito legal e escreveu um comentário na internet que, isso é importante. Isso é muito importante. E você tocou num tema que eu acho interessante, mas para quem está sendo avaliado, qual que você acha que é a diferença na hora de você pensar a avaliação de uma pessoa que é um amigo seu que jogou seu jogo e de uma pessoa que você não conhece? Porque, querendo ou não, a gente pode pensar que o nosso amigo vai ter algum viés ali, vai enxergar alguma coisa. É interessante porque normalmente os amigos tendem a falar bem do seu jogo. A não ser que tenha um amigo lá que gosta de falar mal sempre, mas é difícil ter um parâmetro. Quando eu disse primeiro teste com as pessoas que você conhece, é porque são os primeiros playtests que você está fazendo com outra pessoa. Depois que você já teve alguns testes com essas pessoas, é o momento de você ir para os eventos de jogos, e onde eles disponibilizam espaço para protótipos, ou participar de encontros de protótipos. Hoje a gente tem vários encontros de protótipos que acontecem. Aqui em São Paulo a gente tem a oficina do Playtest, que se encontra toda semana. São autores que se encontram toda semana só para testar jogos. E ela é super aberta, qualquer pessoa pode participar. A gente tem esse mesmo oficina do Playtest, ela acontece digitalmente também, então se você coloca o seu jogo numa plataforma digital, você pode testar com outras pessoas que você não conhece e ter um feedback e saber ouvir os feedbacks também, porque essas outras pessoas, você vai ter diversas análises, que são diversas pessoas, e assim, de uma maneira geral, quando o jogo vai para o mercado, tem uma infinidade de tipos de pessoas que vão jogar o jogo. Então, você pode ter diferentes impressões. Então, quanto mais avaliações diferentes você tiver, de pessoas diferentes você tiver do seu protótipo, mais interessante, porque isso vai ajudar você a construir um jogo melhor. Não que você tenha que aceitar tudo que você ouve, tudo que falarem, eu acho que isso aqui seria melhor se fosse assado. Se você for ouvir cada pessoa, o que cada... aí vira um bicho sem cabeça, né? Ou melhor, de 7 cabeças. Claro que você tem sempre que pensar na sua ideia inicial, o que você quer com esse jogo, para quem que você está fazendo esse jogo, quem é o público do jogo que você está criando,
ter bem claro para você qual que é o espírito, qual que é o feeling geral do jogo que você quer e procurar ajustando a partir dessas impressões. É importante porque pessoas fora do seu ciclo de amizade que testarem o jogo, elas às vezes vão trazer percepções que você e o seu ciclo e os seus amigos não tiveram. Porque é uma pessoa que está vindo de fora com outras referências, com outros gostos de jogos, outras dinâmicas. E essa percepção, ela é importante. É interessante saber ouvir também, né? E saber avaliar o que funciona para o seu jogo e o que não funciona. Sim, né? porque às vezes eu penso você está criando um material que é voltado a um determinado público-alvo. Talvez você crie um jogo que é um pouco mais festivo, aí você apresenta para alguém que gosta daquele negócio mais racha-cuca, né? Exato. Aí a pessoa obviamente não vai gostar. E isso não necessariamente é um feedback negativo, né? Exato. Porque talvez o fato desse cara não gostar do jogo é um sinal de que o jogo está no caminho certo. Exato. Por isso que eu disse que é importante você identificar qual que é o público-alvo do seu jogo. Então, se o seu jogo é um jogo mais leve, de cartas e tudo mais, assim, um jogo de carteado rapidinho, distribui, joga, né? Ele tem um público, ele tem um determinado, é um público casual, é um público que gosta de jogos mais leves, de jogos dinâmicos, de jogos rápidos. Se você for testar com alguém que gosta de aqueles jogos de 3, 4 horas, cheio de cálculos e gerenciamento de recursos e tal, provavelmente essa pessoa não vai achar divertido. É claro que tem jogadores que vão curtir também, mas é interessante você identificar o perfil do seu jogo e o perfil do seu testador, né, do seu playtester, para você poder saber fazer uma leitura adequada do feedback que ele está te dando, né, da avaliação que ele está te passando, do que ele jogou. Agora, uma dica que você gostaria de ter tido no início da sua carreira como designer, qual seria essa dica? Tem duas coisas bem importantes. Uma delas é essa que eu falei agora de pouco, que é identificar o público do seu jogo. Quem é que vai jogar esse jogo? Quem são as pessoas que vão jogar esse jogo? Qual que é o perfil do jogador que vai jogar o jogo que você está criando? Isso é uma coisa muito importante a gente saber desde o começo, porque ela vai definir uma série de coisas. Ela vai definir a dosagem do peso do seu jogo. Ele tá adequado a esse tipo de jogador? Ele está muito leve, ele está muito pesado? Dá para colocar mais coisa, dá para tirar mais coisa? Outra coisa, componentes. Se é um jogo simples, é um jogo rápido, é um jogo dinâmico, ele não pode custar 500, 600 reais, né? Porque ele não vai atender esse público se ele custar muito caro. Então não adianta você pensar num jogo que tem muitos componentes ou componentes caros demais, porque eles não vão atender esse perfil. E outra coisa, a segunda coisa é você precisa saber eu esqueci. Eu estava na ponta da língua, peraí. Você precisa saber o que você vai... No processo de criação, logo no início, é interessante você identificar o público, como eu acabei de falar, e a segunda coisa que eu acabei de esquecer. Ah, sim! Então já fica essa dica para vocês pensarem aí qual que seria a Qual segunda seria dica. essa coisa? Isso dá um jogo? Isso dá um jogo. Você tem que identificar o que o perfil do jogador que você vai comprar, né? Do jogo que você vai criar. Agora falando em jogo, você gostaria de apresentar algum aqui para o pessoal, para eles terem uma dimensão de processo criativo mais assim, visualizando como foi? Vamos falar de um deles? Isso. Dizendo? O Ludus é um jogo de rabiscar e escrever, assim, né? Ele foi criado pensando em arrecadar fundos para a campanha da Ludus, Luderia, que era um espaço de jogos que estava para fechar, né? Que estava fazendo uma campanha de arrecadar fundos, né? Para manter o espaço aberto. E aí a gente criou esse jogo pensando na campanha, pensando que fosse um jogo que as pessoas poderiam comprar para ajudar esse espaço de jogo a arrecadar fundos. Então, no jogo você está organizando as prateleiras da Ludus, né, colocando os jogos na prateleira. E é um jogo, a gente pensou, tem que ser um jogo... A princípio ele foi vendido só digitalmente. Ele só existia digital. Então era um jogo que você podia baixar e jogar em casa com alguns dados. Então você só precisava imprimir as folhas
e de alguns dados e lápis e Pronto. caneta, e você podia jogar. Então as pessoas compravam o jogo digitalmente e depois acabou saindo a versão física também. Sim. Por ser um jogo que ia ser vendido digitalmente, a gente pensou em fazer um jogo de rabiscar e escrever, porque é mais prático, Sim, né? A pessoa sim. só imprime algumas folhas ali, ela consegue jogar em casa. E ele... essa mecânica de rabiscar e escrever é o que de rolar dados, você Sim. escolhe dados e dependendo das escolhas que você faz no dados é o que você vai desenhar na sua folha, né? Sim. São os jogos que você vai colocar na sua prateleira. Sim. Então ao longo do jogo você está tentando organizar a sua estante da melhor forma possível. Por isso que depois a gente acabou fazendo a versão física dele, que aqui dentro tem o bloquinho Sim, já tudo sim. pronto, com os dados e os lápis e tudo mais. E essa mecânica, ela é um pouco mais recente? Eu não lembro de ver jogo mais antigo com algo relacionado a rabiscar e escrever. Tem um jogo que é o Yahtzee, que ele foi publicado no Brasil com outro nome, eu não lembro qual exatamente, mas que basicamente é um jogo de dados que você Sim. tinha uma folhinha, você ia rolando os dados e você ia preenchendo Sim. espaços nessa folha de acordo com os dados que você tivesse. E é um jogo também que criou a rerolagem de dados, que usam no King of sim. Tokyo e tal, em vários Sim, jogos. sim. Então você joga os dados, aí você escolhe os dados que você quer ficar, e você pode rerolar os outros para tentar obter um resultado melhor e tentar fazer a melhor combinação Sim. de dados ali em 3 rolagens de dados. O Yahtzee ele é um precursor da rerolagem aí, vamos dizer, e também desses jogos de papel né, que em inglês eles chamam roll and write, né, que você rola os dados e escreve. Ele se tornou mais popular na última década mesmo. Assim, Sim, sim. A gente inclusive teve um jogo criado por um brasileiro que foi indicado ao prêmio internacional lá na Alemanha, o Spiel des Jahres, que é o Cartógrafos. Ele foi criado pelo Jordi Adam. E é um jogo ele não é de rolagem de dados, mas ele é de cartas, né? Sim. Você vai abrindo cartas e você vai escolhendo nas cartas o que você vai desenhar no seu mapa. E é uma questão interessante porque ele atende à questão também do barateamento do jogo, né? Exatamente. E aí eu lembrei do que eu tinha esquecido. A seguinte dica que eu queria ter ouvido é saber se você está criando um jogo para você mesmo e para os seus amigos jogarem. Se você está criando um jogo assim porque eu quero criar um jogo, acho divertido, quero criar um jogo. Ou se você realmente está pensando que esse jogo um dia vai ser publicado, tipo, eu quero criar um jogo que ele vai ser publicado, eu quero ter um jogo publicado. É diferente. Sim, é diferente. É diferente uma coisa da outra. Às vezes acontece da pessoa criar um jogo só para ela e ele acaba sendo publicado. Ok? Sim. Mas também acontece de você querer que o jogo seja publicado, mas você está criando um jogo para você e aí não vai funcionar. Por quê? Porque um jogo publicado, ele é um produto. E como produto, ele tem uma série de questões que ele precisa atender. Então ele tem o seu público-alvo, ele tem um valor, ele tem uma produção, ele tem custo de produção, ele tem uma série de coisas que são avaliadas para ele se tornar um produto. Sim, ter que, sei lá, pensar num custo-benefício. Se você está Exato. fazendo um jogo para você, ele pode custar R$1.000. É para você está investindo ali, você vai ser a única pessoa Isso. que tem aquele jogo e vai ser lindo, vai ser bonito, você vai se divertir bastante, porque ele é um jogo que atende tudo o que você quer. Eu vou usar componentes de ouro, mas é meu jogo. Você pode fazer o que você bem entender, mas a partir do momento que você vai esse jogo ele vai atender as necessidades de outras pessoas, porque é um produto, então ele tem que atender uma demanda. Então você tem uma série de questões que você precisa sabe, e isso era uma noção que nos meus primeiros jogos eu não tinha, assim, eu fui ter que depois com um tempo. Que aquele jogo precisa atender uma demanda de mercado. Então, para você atender demandas de mercado, você tem que conhecer bem o mercado, você tem que estar antenado no que está acontecendo, você tem que identificar quais são os jogos que estão vendendo e quais são os atributos e tudo mais. Então, é importante jogar, por isso que eu falei lá antes, é importante jogar bastante coisa e saber como é que essas coisas performam no mercado, né? Como que elas são vendidas, quanto que elas vendem, quais são os jogos mais vendidos, por que eles são mais vendidos. Dentro de cada categoria, qual que é o jogo, quais são os jogos que tiveram melhor desempenho, né? Isso ajuda você a pensar o jogo como um produto. Não é que você tem que criar o jogo em função disso, né? O seu processo criativo, ele tem que estar livre. Mas você tem que estar antenado nessas coisas, porque uma hora, quando você for apresentar um jogo para uma editora, se você quer que ele seja publicado um dia, por uma editora, ela vai avaliar todo esse tipo de coisa, né? Perfeito, perfeito. Pessoal, eu queria deixar a mensagem para vocês
pesquisarem sobre jogos, tenha o universo aí à disposição. Também procurem o nosso acervo de aulas antirracistas, porque vai dar uma dimensão. Inclusive nós temos jogos que trabalham dentro dessa questão. Fica aí a dica. Aqui embaixo vocês vão encontrar o link. Robert, queria agradecer a sua disposição, o seu trabalho e os seus jogos aqui, que eu acho que dão uma dimensão bastante grande para o pessoal, para eles terem uma visão muito boa de como é realmente o trabalho com os jogos. Então, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua participação. Eu que agradeço o convite mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui. Queria aproveitar e dar uma dica rápida aqui. Você falou de jogos antirracistas, tem um pessoal muito legal aqui no Brasil criando jogos, que é o Maloca Jogos, o Maloca Games. Procurem aí que vocês vão achar. Que é o Sanderson e o Renan Gonçalves, o Sanderson Vigolino e o Renan Gonçalves. Eles estão criando vários jogos que trazem como protagonismo a cultura negra. Então, fica aí a dica. Sensacional. Então, pessoal, pesquisem aí. A gente fica por aqui. Até a próxima!